Videira. Vamos ter notícias já de seguida com a edição do Miguel Videira. É o Jornal do Meio-Dia, nesta quarta-feira, 13 de maio. Miguel Videira, no topo da atualidade esta quarta-feira, 13 de maio. Uma notícia que vais dar conta já de seguida na Rádio Observador. O que está no topo da atualidade? A inflação. Dados do Instituto Nacional de Estatística apontam para uma subida da inflação no passado mês de abril de 3,3%. Dados do Instituto Nacional de Estatística. Decorre esta subida da inflação, muito em particular do aumento do valor do preço dos combustíveis. Ora, a subida do preço decorre, como dizia, essencialmente do aumento do preço dos combustíveis, com impacto em toda a economia. Os produtos energéticos registaram uma subida de mais de 11% o mês passado, o dobro do aumento registado em março, 5,7%. E, Miguel, a alimentação também está mais cara. Sim, no caso dos produtos frescos, dos bens alimentares não transformados, a subida de preços é de 7,4%. Em março tinha sido de 6,4%. E o Ministro das Finanças afasta a possibilidade de Portugal vir a ser alvo de um procedimento por déficit excessivo, por incumprimento das regras orçamentais da União Europeia. Acrescenta Joaquim Miranda Sarmento, assim o Parlamento tenha mais responsabilidade no que no passado. O Ministro está a ser ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças, a pedido do PS. O Partido Socialista quis confrontar o titular da pasta com algumas projeções que apontam para divergências face às previsões do Governo para a evolução da despesa pública primária, a despesa total do Estado, excluindo os juros da dívida pública. Ora, Joaquim Miranda Sarmento, o Ministro das Finanças, diz que nada a recear. Nós, no relatório que entregamos, prevemos uma conta de controlo que não ultrapasse em termos acumulados os 0,3 e poderia ultrapassar, poderia ser 0,6, e como prevemos excedentes orçamentais para 2026 0 e depois para os anos seguintes prevemos excedentes orçamentais, Portugal não está em risco neste momento de incumprir a conta de controlo e, simultaneamente, ver a abertura de um procedimento por déficits excessivos. É isso que garante Joaquim Miranda Sarmento. Nesta audição, o Ministro das Finanças sublinhou também a ideia de que Portugal está na linha da frente os apoios concedidos a famílias e empresas para minorar os impactos da subida do preço dos combustíveis, com consequências em toda a economia. E o enfermeiro, diretor da ULS do Alentejo Central, Miguel, está a ser acusado por outros enfermeiros de ter comportamentos impróprios no trabalho. Há pelo menos já 15 queixas. Em causa estão ameaças, assédio e injúrias. Emanuel Boieiro é suspeito de ter comportamentos que criaram um ambiente de trabalho intimidatório e com ameaças diretas aos colegas. A OLS do Alentejo Central, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, confirma ao Observador a recepção das queixas. O Observador apurou que foram pelo menos 15, estão a ser investigadas, de resto, pela Ordem dos Enfermeiros. Rui Casanova, o Observador teve acesso aos relatos e às queixas e alguns profissionais de saúde tiveram mesmo de meter baixa médica por danos psicológicos. Os enfermeiros que fizeram queixa acusam Emanuel Boieiro de usar uma linguagem imprópria e humilhante e de intrusão na vida privada, isto através de contactos fora do horário de trabalho. Passo a citar algumas das expressões atribuídas a Emanuel Boieiro e às quais o Observador teve acesso. Ou estão comigo ou estão contra mim, você é uma incompetente do século passado, sou amigo da Ministra da Saúde, vejam lá, portem-se bem. São estas as citações atribuídas a Emanuel Boieiro, o enfermeiro-diretor, é por isso acusado de seguir um padrão de gestão baseado no medo. Vários enfermeiros denunciaram ao Conselho de Administração da OLS situações de assédio moral, ameaças, injúrias, retirada de competências. Há também queixas de intimidação, humilhação pública, violação de direitos e ainda coerção. Como dissemos, o Observador apurou que alguns destes profissionais visados por Emanuel Boieiro apresentaram mesmo baixas médicas por danos psicológicos causados por este comportamento. A Ordem
Ordem dos Enfermeiros confirma também ao Observador que está a investigar o caso e já acionou o órgão disciplinar para apurar a veracidade destas acusações. Rui Casanova, com este caso que envolve Emanuel Boieiro, o enfermeiro-diretor da OLS do Alentejo Central. Este episódio começaram o ano passado, quando deixou o cargo de presidente do Sindicato Nacional de Enfermeiros para assumir estas funções de enfermeiro-diretor da OLS do Alentejo Central. É um artigo que faz manchete a esta hora no site do Observador. Deve chegar esta noite a Pequim. O presidente dos Estados Unidos vai encontrar-se com Xi Jinping numa cimeira dedicada, entre outros temas, às relações comerciais entre os dois países. Para além da guerra do Irão e do tema sensível de Taiwan, é a primeira cimeira de alto nível em 10 anos. Convidado ao Gabinete de Guerra desta manhã, o historiador Bruno Cardoso Reis sublinha que Trump chega a esta cimeira numa posição diferente face ao encontro de alto nível de 2017. Donald Trump vai realmente numa posição de alguma fragilidade. Portanto, as expectativas também não são brilhantes do ponto de vista de grandes avanços. Há até receios de que possa haver, também naquele estilo muito impulsivo e muito improvisado de fazer diplomacia de Donald Trump, possa haver algum tipo de declaração, por exemplo, que ainda destabilize mais as coisas, neste caso, sobretudo na Ásia Oriental, no Extremo Oriente, por exemplo, em relação a Taiwan. Se de alguma forma Donald Trump fizer alguma declaração que seja lida ou que possa ser lida como uma redução da garantia de segurança dos Estados Unidos em relação a essa ilha. Certo é que há uma grande expectativa, tendo em conta o contexto internacional, para esta cimeira que vai juntar os presidentes de duas das grandes potências da atualidade, Estados Unidos e China. Como disse, Donald Trump chega esta noite a Pequim. Para amanhã tem agendado o encontro com Xi Jinping. E no Reino Unido, o Ministro da Saúde vai demitir-se amanhã e prepara já a corrida à liderança do Partido Trabalhista. É pelo menos isso que avança o jornal inglês The Times. De acordo com esta publicação, Wes Streeting disse a pessoas próximas que vai anunciar a admissão do cargo de Ministro da Saúde já esta quinta-feira e também a candidatura ao Partido Trabalhista, à liderança do Partido Trabalhista. Hoje, durante a manhã, Streeting esteve reunido com o Primeiro-Ministro britânico, Keir Starmer, e confrontou o chefe de governo, numa reunião que durou cerca de 17 minutos em Downing Street, poucos momentos antes da intervenção do rei Carlos II. O Times indica que a fonte da notícia é um porta-voz de Wes Streeting, que diz que o Ministro da Saúde está orgulhoso do trabalho que desempenhou enquanto Ministro da Saúde. Afirma também que Streeting não planeia anunciar de imediato a admissão para evitar distrações e perturbar a intervenção do rei, que marca a abertura do ano parlamentar, de sessão parlamentar. De acordo com o The Guardian, todos os membros do Parlamento estão sentados na Casa dos Comuns para escutar esta intervenção, exceção feita precisamente a Wes Streeting. O governo britânico está em crise depois de vários pedidos de demissão do governo liderado pelo primeiro-ministro Keir Starmer. Decorrem estes pedidos de demissão do resultado alcançado pelo Partido Trabalhista nas eleições locais e regionais. Perdeu, por exemplo, a liderança do país de Gales. O Partido Trabalhista liderava desde 1999. Meio-dia e 8, Miguel, que outras notícias marcam a atualidade? O Governo decidiu abrir mais de 300 vagas médicas em zonas geográficas carenciadas e que recebem mais incentivos. São 332 no total, a maioria para especialidades hospitalares, mas há também mais de uma centena de vagas para médicos de família e 13 vagas em saúde pública. De acordo com o despacho publicado hoje em Diário da República, a Unidade Local de Saúde Amadora Sintra é que tem o maior número de vagas para medicina geral e familiar. A Câmara de Leiria prevê que todos os museus e espaços culturais afetados pelo mau tempo reabram até ao próximo dia 6 de junho. As tempestades do início do ano obrigaram o encerramento temporário de vários edifícios para trabalhos de recuperação. Muito do papel é o primeiro espaço a reabrir portas e é já este sábado. A Rússia lançou uma ofensiva, um ataque aéreo a infraestruturas críticas ucranianas, informação avançada pelos serviços secretos de Kiev. O ataque surge horas depois de Volodymyr Zelensky avisar que um ataque russo estava iminente
entanto, de acordo com os serviços secretos, acabou mesmo por acontecer. Foi lançado um número significativo de drones para sobrecarregar os sistemas de defesa antiaérea da Ucrânia. Depois seguiu-se um ataque com mísseis balísticos. O ataque atingiu infraestruturas de energia, defesa e edifícios governamentais. É o ponto final do Jornal do Meio-Dia.